Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tony Bittencourt e esse é o programa Ideias. O programa hoje está muito interessante. Nós vamos entrevistar o médico perito forense João Batista Júnior. Ele que foi um dos principais articuladores, peritos do caso Nardoni. Não perca o programa, ele está muito interessante. Hoje eu vou conversar com o professor doutor João Batista Júnior, ele que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em medicina pela Faculdade também de Medicina da USP, pós-graduado em medicina forense, especialista em medicina do trabalho pela AMB, certificado pela atuação em área de perícia médica também pela AMB e tem inúmeros títulos, tem inúmeros cargos também em medicina. Mas o que o traz aqui é um curso que ele vai ministrar na ESA, que é a Escola Superior de Advocacia aqui do Amazonas, aqui de Manaus. Qual vai ser o conteúdo dessa palestra, desse curso? Primeiramente, boa tarde. A ideia é, nesse curso, a gente trazer os temas que redundam dentro de hoje de um tema bastante fomentado, que é a perícia médica, porque houve uma mudança de comportamento com relação à perícia médica, onde se tenta demonstrar hoje, se consegue demonstrar que a perícia médica é sobretudo uma materialidade de prova. E a finalidade desse curso é trazer e discutir com os colegas, inclusive com os advogados, a forma em que a gente pode aplicar e, da melhor forma possível, tentar trazer a convicção, a livre convicção do juízo às custas das materialidades de provas oriundas da perícia. Na verdade, nós estávamos comentando ainda há pouco, você tem duas formações, né? Uma primeira formação em medicina e uma segunda formação em direito. Isso ajuda bastante a fazer com que o leigo, o formado em direito, ou até mesmo o futuro profissional em direito, ou seja, aquele que está estudando para ser um bacharel em direito, até mesmo para ser um advogado, entenda bem essa questão, não é isso? Assim, é importante porque isso dá o amparo da gente, que a finalidade real, esse interregno da perícia médica, embora sejam condições exclusivamente de aplicativo médico, o direito tem uma grande parcela de necessidade do uso disso, porque as custas das normas e das regras jurídicas que se consegue fazer dentro da perícia médica a utilização disso dentro de um processo. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse contexto, traduzir para a linguagem jurídica uma condição que é eminentemente técnica da medicina. E com isso conseguir trazer os esclarecimentos e a luz do direito aquilo que se possa fazer para que se traga o mais próximo possível da verdade real ao processo. A medicina forense ela é relativamente nova dentro do Brasil e dentro do mundo, é isso também? Se a gente for buscar a ciência da medicina forense, ela é uma ciência bastante antiga. Você tem relatos da Idade Média, onde se promoviam condições do que hoje poderia se chamar, entre aspas, de uma autópsia. Então, a medicina forense como um todo ela é uma ciência bastante antiga. No Brasil, a medicina forense vem ganhando um corpo científico há pouco tempo. Tanto é que ainda existe uma discussão a ser vencida entre aonde vai a atuação da perícia médica como um todo e até onde vai a atuação da medicina legal junto com a perícia médica. Então, isso ainda existe, a perícia médica foi reconhecida como uma área de atuação pela Associação de Medicina do Brasil, pela Associação Médica Brasileira. Houve uma revogação disso, onde se desconheceu isso, e hoje há uma tentativa, e com certeza vai haver muito em breve uma fusão, isso já está em tratativa, já existe uma portaria pronta, dentro das sociedades científicas médicas, para que haja uma fusão entre a medicina legal e a perícia médica, numa nova especialidade chamada perícia médica e medicina legal.
Que vai formar o que especificamente? Que vai formar profissionais que atuem no âmbito da perícia dentro da condição forense. Vai ser uma graduação, uma pós-graduação? Vai ser o quê? É uma especialidade. Uma especialidade. Que tem cunho hoje de pós-graduação lato sensu. E que após isso há uma prova de especialidade onde se tenta mostrar, onde se tenta aprovar o aluno para que, ou o médico, para que ele possa ser dito especialista. E que profissionais podem participar dessa especialização e onde vai ser oferecido? Só médicos. As instituições que estão ministrando esses cursos, ainda existe de alguma forma uma abertura de inscrições de instituições a serem credenciadas, porque nós vamos entrar num problema sério. Eu particularmente sou diretor da Sociedade Brasileira de Perícia Médica. E o MEC autoriza 360 horas para curso de pós-graduação como um todo, independente de especialidade. Dentro da Sociedade Brasileira de Perícia Médica, há uma divisão de intenções para que se admita, obviamente, o que o MEC faz, mas essa condição, mas a gente entende que não é suficiente 360 horas exclusivas. Há que se ter uma prática, há que se ter uma série de outras coisas que extrapolam com certeza essas 360 horas. Como é que está a questão da perícia médica no Brasil? Quando eu falo no Brasil, nós sabemos que existem vários casos que muitas vezes não são elucidados por falta de condições. Como é que está essa questão no Brasil? Eu acho que o Brasil é um dos países que as coisas estão demorando demais para acontecer, na minha opinião, embora exista, como eu te disse, nos últimos tempos, até pelos casos emblemáticos que o Brasil teve, principalmente pela força que a mídia, eu acho que a mídia vem trazendo para dentro da medicina legal e para dentro da perícia médica muita contribuição, porque ela traz como uma condição paralela a informação que muitas vezes não condiz com a realidade fática. E com isso no Brasil a coisa vem crescendo, mas sem sombra de dúvida a gente tem muito que evoluir, não é só aqui em Manaus, não é no Rio, em São Paulo. Há que se ter um profissional bem formado, um profissional que tenha as características e formações oriundas próprias da medicina da perícia médica. Não dá mais para se ver o profissional da perícia médica exclusivamente como muito tempo se viu um outro especialista que se propõe a fazer perícia médica, abre aspas, como bico. A perícia médica não dá mais para ser vista como bico, ela tem que ser uma condição profissional, uma condição individualizada, um indivíduo que se propõe a estudar, a pesquisar, a evoluir e a manter sempre no âmbito do processo aquilo que de mais novo, mais tecnológico se tem. Óbvio que isso não demanda só a vontade do profissional, isso demanda também a vontade do Estado, a vontade das instituições privadas que queiram, de uma certa forma, participar disso. Agora, tudo depende da credibilidade que a perícia vem vindo e vem crescendo, essa credibilidade que ela vem ganhando terreno, para que se possa, inclusive, pedir o que de necessário se faça em torno de ciência, de tecnologia para o aplicativo da ciência.